E se a nossa consciência, o nosso eu de todos os dias, fosse só a ponta do iceberg? Uhum. E se, lá no fundo da nossa mente, existissem memórias e conhecimentos de vidas que a gente nem sabe que viveu? É uma ideia que mexe com a gente, né? Com certeza. É uma pergunta que desafia a nossa noção mais básica de identidade. E é exatamente essa a provocação central do material que temos em mãos hoje. Pois é, hoje vamos fazer um mergulho em uma obra que não foge dessas questões. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, um clássico. A nossa missão aqui é entender uma visão de mundo que tenta dar sentido àquelas perguntas que todo mundo se faz. Quem somos? Por que a gente sofre? Para onde vamos? Mas com uma abordagem bem peculiar, né? Exato. Usando não só a filosofia, mas o que o autor descreve como provas experimentais. É uma obra que desafia tanto o materialismo científico da época quanto os dogmas religiosos tradicionais. E o contexto aqui é fundamental. O livro foi escrito ali na virada do século XIX para o XX, um período de embate feroz entre a ciência Que estava cada vez mais materialista. e a espiritualidade. Denis tenta construir uma ponte sobre esse abismo. Ele argumenta que a alma, a consciência, suas faculdades não são mistérios impenetráveis. Que podem ser estudadas. Isso, que podem ser estudadas e compreendidas. O pilar de toda a argumentação dele é que o ser humano é muito mais do que seu corpo físico e que a vida que a gente vive agora é só um capítulo numa história muito, muito mais longa. Vamos começar por aí, então. Essa ideia de que somos mais do que aparentamos. O livro fala de um eu profundo em oposição a um eu superficial. Certo. A nossa personalidade comum, aquela que sabe, vai trabalhar, paga as contas, seria só um fragmento de um ser muito maior. Mas o que acontece quando essas outras partes, essas camadas, resolvem aparecer? É aí que as coisas ficam interessantes. O livro traz um caso que me deixou, nossa, pensando por dias. A história de uma mulher chamada Alma Z. É um caso que, para a psicologia da época, era um enigma completo. Naquele tempo, a ideia de uma personalidade fragmentada era vista quase como uma falha do cérebro. Uma doença. E a proposta do autor é diferente. Denis olha para isso e pergunta: e se não for uma falha, mas a manifestação de uma complexidade que a gente ainda não entende? Exato. A história é a seguinte. Alma Z era uma jovem considerada normal, sã, inteligente, mas depois de um período de esgotamento, a saúde dela desandou. Por 2 anos, ela viveu em sofrimento constante, com dores, fraqueza, insônia. Essa era a personalidade número 1. Ok. De repente, do nada, surge uma personalidade número 2. E essa era o oposto completo. Alegre, afetuosa, com uma conversa super inteligente, espiritualizada. Nossa, ela mesma dizia que tinha vindo para aliviar os sofrimentos da número 1, como se fosse uma consciência cuidadora. E não para por aí, o que torna o caso ainda mais estranho. Não para. Anos depois, surge uma terceira personalidade que se chamava de Moleque. E era totalmente diferente das outras duas. Tinha um humor mais irreverente, um jeito de ser completamente distinto. Uau! O que a obra de Denis faz com um caso desses? Como ela interpreta isso? É aqui que a perspectiva dele se diferencia. Em vez de ver isso como uma patologia, tipo múltiplas almas ou uma desordem cerebral... O que seria a explicação mais comum, talvez? Exato. A interpretação é que são diferentes estados ou planos da mesma consciência se manifestando. Pense no eu profundo como um HD que guarda todos os arquivos, todas as experiências. Entendi. O eu superficial, o do dia a dia, seria como um programa que está rodando no momento, com acesso limitado a esses arquivos. O caso da alma Z seria como se, por alguma razão, outros programas começassem a rodar, cada um acessando uma parte diferente daquele HD. Isso me lembra outro caso que o livro cita, o da Félida, que foi estudado por um médico, o Dr. Asa. Exatamente, o caso de Félida é talvez ainda mais claro. Ela tinha 2 estados de consciência. Vamos chamar de Félida 1 e
e Félida 2. Certo. A Félida 2, quando se manifestava, lembrava de absolutamente tudo. Lembrava da vida da Félida 1 e da sua própria. Mas a Félida 1, a normal, essa não lembrava de nada. Nenhuma memória do que acontecia quando a Félida 2 estava no controle. É uma via de mão única. Quer dizer que a consciência mais profunda, a Félida 2, conhecia a superficial, mas o contrário não acontecia. Isso é fascinante. É como se uma parte de nós soubesse de tudo, mas estivesse operando nos bastidores. Exato. Mas essa ideia de uma memória que vai além do nosso eu do dia a dia me faz pensar, até onde ela vai? Fica só nesta vida ou vai além? Essa é a transição lógica que o livro nos convida a fazer. Se a consciência é mais vasta que a personalidade atual, e se ela armazena memórias às quais não temos acesso, o próximo passo do argumento é que esse armazenamento não começou no nosso nascimento. É aqui que entra a reencarnação, não como um dogma de fé, mas como uma hipótese para explicar esses fenômenos. E é onde o autor afirma ter provas experimentais. Isso. E essas provas vêm de um lugar bem polêmico, que são as experiências de regressão hipnótica. Sem dúvida. O livro descreve os experimentos de um pesquisador, o Coronel de Rochas. Ele colocava pacientes em transe profundo e, segundo o livro, eles não só lembravam, mas reviviam existências anteriores. Isso me soa tão fantástico. Como isso funcionava na prática? A metodologia descrita era baseada no aprofundamento do transe hipnótico através de passes magnéticos. A ideia era, desligar o eu superficial para permitir que o eu profundo se manifestasse. Entendi. E a diferença crucial, segundo o autor, é que não era uma simples lembrança como, recordar o que você almoçou ontem. Era uma revivescência. A pessoa assumia a personalidade, a voz e até as sensações físicas daquela vida passada. E a parte que eu achei mais chocante, ou pelo menos a mais difícil de ignorar, é um caso específico de uma paciente chamada Maio. Sim, esse é um dos principais. Em transe, ela reviveu 2 vidas. Uma como um homem, Charles Mulville, que morreu com uma doença no peito. Outra como uma jovem, Laine, que morreu afogada. E não era só uma história contada. O corpo dela reagia fisicamente a essas memórias. É isso mesmo. Exatamente. E esse é o ponto central do argumento do autor. Quando Maio revivia a morte de Charles Mulville, ela tinha acessos de tosse violenta, como se estivesse sufocando pela doença. Nossa! Quando revivia a morte de Line, seu corpo mostrava todos os sinais de afogamento. Para De Rochas e para Dennis, essa reação somática era a prova de que não se tratava de imaginação. Não era uma fantasia. Não. A imaginação não produz uma reação fisiológica tão específica e consistente. Então a lógica é: se o corpo reage como se estivesse morrendo daquele jeito, é porque a memória daquela morte é real e está impressa em algum lugar. Isso. Mas se não está no cérebro que morre com o corpo, onde estaria? Aí entramos no conceito do perispírito, ou corpo espiritual. A teoria apresentada no livro é que a consciência não reside diretamente no cérebro físico. Ela estaria ligada a um corpo sutil, um modelo energético que organiza o corpo físico e que sobrevive à morte. Seria um HD espiritual? Perfeito. Seria nesse HD espiritual que todas as memórias de todas as vidas ficariam gravadas. O cérebro seria mais como um modem, um transdutor que permite a essa consciência se manifestar no mundo material. Por isso, quando o cérebro morre, a informação não se perde. E o esquecimento das vidas passadas no nosso dia a dia? Por que não lembramos de tudo isso? O livro argumenta que o esquecimento é uma bênção, uma necessidade. Faz sentido. Imagine começar uma nova vida carregando a bagagem consciente de todos os seus erros, traumas, relacionamentos passados. Seria paralisante. O esquecimento permite que a gente foque nos desafios da vida atual sem a interferência do passado. Mas as memórias não são apagadas. Não, apenas ficam latentes nesse eu profundo. Entendi. A ideia é que existe um mecanismo, um propósito. E isso me leva à próxima grande questão. Se a gente aceita essa premissa de múltiplas vidas e memórias acumuladas, qual o sentido disso tudo?
Por que passar por esse ciclo tantas vezes? Para responder a isso, a obra apresenta o que talvez seja seu conceito mais impactante: a lei de causa e efeito, a lei de justiça e responsabilidade. Exato, aplicada ao longo de várias existências. A ideia é que nada é por acaso. As enormes desigualdades que vemos no mundo, alguém que nasce em berço de ouro e outro na miséria, um com saúde perfeita e outro com doenças congênitas, não seriam acidentes da natureza. Nem caprichos de um Deus. Seriam, segundo essa visão, consequências lógicas e diretas de ações, pensamentos e escolhas feitas em vidas passadas. É uma ideia que inverte completamente nosso senso de responsabilidade. De repente, não existe azar. Isso é ao mesmo tempo empoderador e um pouco assustador, não? Totalmente. E um dos argumentos mais curiosos que o autor usa para sustentar isso é o fenômeno das crianças prodígio. Como a ciência da época explicava um Mozart compondo aos 5 anos. Era uma pedra no sapato da ciência materialista. A hereditariedade explicava algumas coisas, mas não tudo. Como um gene poderia carregar a complexidade de uma sinfonia? O ambiente também não dava conta. Não. O livro cita outros casos espantosos, como o de um pintor, Vander Kerckhoff, que aos 10 anos já tinha um acervo de 350 quadros magistrais. Nossa! E o mais incrível de todos talvez seja Pepito Arriola, um menino espanhol que com 3 anos e meio sentava ao piano e improvisava peças complexas com harmonia e expressão que deixavam músicos profissionais de queixo caído. Com 3 anos. Ele não teve tempo material para aprender aquilo. De onde vinha esse conhecimento? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Exato. E qual é a explicação que o livro oferece? A explicação é a hereditariedade espiritual. O gênio não seria um acaso biológico, mas o resultado de um longo e árduo trabalho acumulado em existências anteriores. A alma traria consigo as aptidões que desenvolveu. Entendi. O talento precoce de Pepito Arriola não seria um milagre, mas a manifestação de uma habilidade musical que ele já havia levado a um altíssimo grau de maturidade em outras vidas. É como se ele já nascesse com uma memória muscular e espiritual para o piano. Entendi a lógica para o gênio, que é um acúmulo de bens, por assim dizer. Mas como a obra justifica o outro lado da moeda? Como ela encaixa o sofrimento que muitas vezes parece tão aleatório e injusto nesse mesmo sistema? Aplicando exatamente a mesma lógica, mas com um propósito educativo. A dor, sob essa ótica, deixa de ser um castigo sem sentido. Ela ganha uma função. Qual função? Pode ser uma reparação, o resultado natural de uma transgressão a uma lei moral numa vida passada, a colheita do que se plantou. Ou, e isso é crucial, pode ser uma prova. Uma prova. Sim. Uma dificuldade que a própria alma, num estado de maior lucidez antes de reencarnar, escolhe enfrentar para acelerar seu progresso, para desenvolver resiliência, compaixão, coragem. Então a dor não seria apenas uma consequência, mas também uma ferramenta, um desafio autoimposto. Exatamente. Em ambos os casos, seja como reparação ou como prova, o objetivo final da dor, segundo essa filosofia, não é punir, mas educar. É o cinzel que esculpe o caráter, a prova de fogo que purifica o espírito. A ideia é que toda dor tem um propósito. Um propósito de nos fortalecer e nos ensinar algo que precisamos aprender. Uau! É uma forma radicalmente diferente de encarar as dificuldades da vida. Então, recapitulando a nossa conversa, a gente saiu de uma ideia de que a nossa personalidade é só a fachada de um edifício muito maior. Isso. Vimos que a memória desse edifício, guardada num eu profundo, pode transcender uma única vida. E o livro argumenta que isso se manifesta em fenômenos como as múltiplas personalidades e a regressão hipnótica. Certo. Destino não é aleatório, mas uma construção contínua, moldada por nossas próprias ações, vida após vida. O que nos leva à conclusão central da obra. A vida, sob essa ótica, se transforma numa grande escola. E o sofrimento que tanto tentamos evitar se revela como um dos nossos professores mais rigorosos, mas talvez o mais eficaz. Deixa de ser vítima. Isso. Não somos vítimas passivas do destino, mas alunos ativos em um longo processo de aprendizado.
Essa perspectiva muda a forma como a gente olha para tudo. A responsabilidade se torna imensa. Cada pensamento, cada pequena ação não se perde no tempo. De acordo com essa visão, tudo isso ecoa no nosso futuro, nesta vida e nas próximas. Deixamos de ser vítimas para nos tornarmos os arquitetos do nosso próprio destino. Sem dúvida. E isso me leva a uma reflexão final que a obra propõe, uma expansão dessa ideia que é ainda mais vertiginosa. O autor não limita essa lei de causa e efeito apenas aos indivíduos. Não. Ele a estende para as coletividades. Como assim? Você quer dizer que grupos de pessoas, ou até nações inteiras, teriam um destino interligado por essa mesma lei? Como um karma coletivo? Exatamente essa ideia. Que as almas se agrupam por afinidade e por débitos comuns, reencarnando juntas para enfrentar expiações e reparações coletivas. Nossa. Os destinos de nações e civilizações estariam, assim, entrelaçados por suas ações passadas. Isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Uma pergunta provocadora, imagino. Sim. Se olharmos para os grandes dramas da história, a ascensão e a queda de impérios, as guerras que parecem se repetir com os mesmos atores em palcos diferentes, as revoluções que transformam sociedades inteiras. Será que poderíamos enxergá-los não como eventos isolados, frutos do caos e das decisões de poucos líderes, mas como parte de um vasto e complexo processo de aprendizado e justiça cósmica se desenrolando ao longo dos séculos? A história da humanidade seria, então, a biografia de uma grande alma coletiva aprendendo suas lições?